Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Alesp Conecta, o programa que traz os principais assuntos do dia a dia, sempre com convidados muito especiais. E durante esse período de pandemia, cada um na sua casa, cada um no seu espaço, respeitando o isolamento social. Hoje nós vamos falar sobre a situação dos condomínios durante a pandemia e também como está esse processo de reabertura. Quem vai me ajudar a responder essas perguntas e esclarecer essa situação é a Roberta Migliolo. Ela é jornalista e também é síndica profissional. Roberta, seja muito bem-vinda e obrigado pela participação. Muito obrigada, Daniel, pelo convite e agradeço aí a todos da equipe que estão empenhados de, em casa, também poder transmitir as informações para as pessoas. Legal, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você explicasse para o público de casa, contasse um pouquinho da sua história, porque você é jornalista por formação, foi repórter por muitos anos, trabalhou em emissoras de TV, assessoria de imprensa, campanha política. Conta para a gente como foi também essa transição. Hoje em dia você é síndica profissional. Como foi isso? Pois é, na verdade a vida tomou um rumo sem me avisar muito bem sobre isso, né? Eu atuei e de alguma forma a gente continua atuando. Foram 15 anos direto no jornalismo, rádio, TV, impresso, campanha política, enfim. E tem um pouco mais de um ano, talvez, tem um pouco mais de um ano que eu acabei conciliando as duas atividades, né? Mas o que acontece? Eu moro em um condomínio e acho que pelo fato de me comunicar, conhecer as pessoas, ter facilidade mesmo de conversar, alguns problemas começaram a acontecer no condomínio, na época em que eu ainda era moradora, o meu marido ele era conselheiro, e depois de um tempo eu resolvi participar das reuniões de conselho. E aí eu comecei a participar, comecei a me interessar, comecei a buscar informações com relação ao assunto, querer entender mais, que você sabe que jornalista é tudo curioso, se mexe em cada uma, né? E foi mais ou menos por aí. E quando eu vi, as pessoas tinham se achegado a mim pedindo que eu me candidatasse a síndica. Eu falei, não, mas eu tô com a minha vida, tô com a minha profissão, eu tô seguindo. Só que isso começou a acontecer mesmo de uma maneira muito natural, as pessoas realmente pediram, não, você é engajada, você conhece o condomínio, você participa, você luta pelas situações, então acho que você deveria ser nossa síndica. E aí um dia, conversando com meu marido, ele falou, olha, eu acho que você precisa estudar, né, e a gente lançar uma candidatura e ver o que vai acontecer. Não precisa largar o jornalismo, aliás, ali, né, essas suas competências da comunicação para essa nova área e vamos conciliar, e vamos ver qual que é o rumo que a vida leva. Foi mais ou menos por aí. Então a gente decidiu que eu ia estudar e eu comecei a estudar, né? Continuei participando das reuniões de conselho, ele também como conselheiro oficialmente. E depois que eu estudei, eu realmente conversei com o conselho, falei, olha, eu estou disposta a participar aí dessa próxima eleição e deixa o povo decidir, porque a eleição funciona assim. E aí eu realmente me dediquei, montei um projeto, elaborei um plano de ação com tudo isso e no dia da Assembleia apresentei, mostrei o meu planejamento de trabalho e aí eu fui eleita. E a partir disso a coisa tomou uma outra proporção, foi em efeito cascata e foi de uma forma muito natural, onde os vizinhos dos outros prédios começaram a me procurar. Olha, você pode participar da nossa próxima assembleia, gostaria que você fosse nossa síndica. E soou um estranhamento para mim, porque eu falei, mas, né, tipo, o que tá acontecendo? E realmente foi algo muito natural. E eu falei, não, tudo bem, eu vou. Só que aí, quando eu fui pro segundo, pro terceiro prédio, eu já não conseguia mais conciliar minhas atividades, porque as duas atividades demandam muito tempo, né? O jornalismo demanda muito tempo e ser síndica também demanda muito tempo quando se é dedicada, honesta, trabalha com transparência e põe a mão na massa.
E então eu decidi que eu ia fazer isso, mas eu tinha que fazer uma opção. Então eu acabei optando nesse período da minha vida, e que eu falo para todos que eu não sei se é eterno, né? Se eu estarei eternamente, digamos assim, nessa carreira aí de síndica profissional. Eu não sei, de verdade, eu não sei, mas enquanto eu estou me dedicando o máximo que eu posso, continuo estudando, continuo me aplicando, entendendo como funciona a área. É uma área muito dinâmica, ela muda muito, tem muitas normas vindo, saindo, outras questões acontecendo ao mesmo tempo, então você precisa estar muito bem antenado, conversando com pares, com outras pessoas que estão muito ligadas nessa questão da vida condominial. E para não deixar a veia jornalística, né, sumir, e a gente que é jornalista, a gente sabe como a gente ama isso, porque contar história, conhecer personagens é maravilhoso. E eu digo que eu conheço histórias e conheço personagens agora dentro do condomínio, porque são inúmeras histórias, e das mais malucas que você pode imaginar, e talvez aqui você não possa imaginar, que eu já vivi, coisas e situações que realmente são corriqueiras, enfim. Então eu continuo com essa veia, com essa coisa de conhecer as pessoas e de tratar diretamente com pessoas o dia todo, né? Então, para realmente não deixar isso sair da nossa mente, então eu implantei um jornal digital, né? Que eu mando pelo WhatsApp, eu mando pelo e-mail, com um formato bem bonitinho mesmo, falando, para que ele seja aconchegante, as pessoas queiram ler, queiram saber o que acontece, porque eu senti uma necessidade muito grande, e que eu vi no mercado condominial, de que as pessoas não se comunicam, né? Não estou falando no geral, mas eu percebi que existia um gargalo aí, e foi onde eu consegui aproveitar a minha comunicação para conseguir colocar isso em prática. Então, quando o condômino ele sabe das ações que estão sendo tomadas pelo seu síndico, é muito mais fácil de trabalhar. Você vai receber críticas, você recebe reclamações todos os dias, isso é inevitável, mas você se comunica. E eu parto do princípio da transparência. Então, a transparência e a honestidade. Então, eu vou sempre me comunicar, seja algo bom ou não. As pessoas precisam saber o que está acontecendo no condomínio onde elas moram, onde o dinheiro delas está investido, né? O que está acontecendo com aquilo que elas pagam mensalmente, que é a cota condominial. E aí, então, foi feito esse jornal digital, e agora, com esse lance de podcast, eu também acabei trazendo um pouquinho disso, então eu tenho começado a gravar alguns podcasts, né, numa linguagem bem informal, né, num bate-papo mesmo, né, sem muita edição. Então, eu entendo que as pessoas também gostam disso, elas conseguem ouvir de qualquer canto. E aí eu fiz um podcast, hashtag Chame a Síndica, e eu deixei isso como uma marca mesmo, né, hashtag Chame a Síndica, sempre assino dessa forma, e embaixo eu coloco meu nome, Roberta Miliolo. Então as pessoas, elas acabam já sabendo, e sabem muitas delas que eu venho de uma carreira jornalística, então eu tento implementar isso. E a comunicação, ela está presente diariamente, então seja numa falta d'água, que inclusive tem surgido isso, tem acontecido, né? A pandemia mesmo, a gente tem que estar toda hora falando uma coisa ou outra, então é a comunicação, né? E foi aí que a coisa aconteceu. Eu acabei me estendendo aqui, contando acho que muito mais do que você havia perguntado, mas foi de uma forma muito natural, sabe? Assim, muito natural. E muita gente me pergunta assim: você é louca? O que você está fazendo cuidando de condomínio? E outras, como que você largou o jornalismo para ir trabalhar com condomínio? Então, assim, eu não considero que eu abandonei totalmente o jornalismo, né? Como eu já expliquei agora. Mas é claro que eu acabo me dedicando muito mais a essa questão condominial hoje do que o próprio jornalismo, né? Mas a gente sempre coloca a nossa comunicação no meio
desse conjunto de pessoas e problemas diários. Legal, estou conversando com Roberta Miliolo, ela é jornalista e síndica profissional, está contando um pouco dessa experiência, porque ela vem colocando suas experiências do jornalismo também na sua atuação como síndica e tem dado muito certo. Roberta, eu já conversei com alguns síndicos durante a minha vida, nos edifícios onde morei, e todos eles sempre reclamaram desta condição, desta função, que é só problema, que o dinheiro não compensa e por aí vai. Você, se a gente for pensar e analisar, você está há pouco tempo. E hoje em dia você não administra somente um edifício, são mais edifícios. Então, como é que é administrar esse tempo e conseguir administrar tantos problemas? Conta pra gente essa rotina, como é que é? Hoje eu tenho 4 condomínios concentrados na região oeste de São Paulo, né? Até pela facilidade que eu procuro ter em me deslocar numa eventualidade, numa emergência, porque a gente precisa estar praticamente presente em todos os momentos. Mas olha, é importante se ter um planejamento e uma equipe que esteja com você. Quando eu falo de equipe, eu penso na questão de zeladoria, de portaria, de limpeza, porque são as pessoas que estão na ponta, diariamente, trabalhando, reportando ao síndico as situações que têm acontecido. O conselho, né, seja ele fiscal ou seja ele consultivo, eu costumo fazer categoricamente uma reunião por mês com todos os meus conselheiros. Então é um momento onde a gente pode conversar, pode bater papo e pode discutir todos os problemas do condomínio. E uma terceira parte que é importantíssima é a população, é a massa condominial. Então, se a massa condominial também se comunica com você, eles reportam os problemas de imediato. É aí que as reclamações elas são quase que em tempo real. Eu tenho meu WhatsApp disponível para os moradores, o meu celular pessoal, na verdade que agora virou profissional, disponível para os moradores. Então, às vezes passa um pouco do limite, é feriado, é final de semana, é de madrugada, mas eu recebo reclamação e recebo elogios. Então eu recebo reclamação sim de madrugada, do vizinho que está fazendo barulho, e às vezes as pessoas entendem que é mais cômodo me mandar um WhatsApp do que ligar na portaria. Eu respondo as pessoas no dia seguinte, dentro do horário comercial, mas eu tento de alguma forma educá-los, com educação e com jeito, dizendo, tudo bem, você me mandou mensagem, eu vou te responder, mas olha, da próxima vez, né, e pontualmente naquele momento que você recebeu uma reclamação, você já se reporta à portaria, porque a portaria interfona no apartamento que você reclamou, passa, né, a reclamação, e por vezes, quase que 80% das situações, o problema é sanado de imediato, então a pessoa não precisa ficar sofrendo. Mas você vai aprendendo a tratar com os moradores e os moradores vão aprendendo a entender a sua gestão de trabalho conforme elas vão se comunicando. Porque quando você é um síndico ausente e você não responde e ninguém sabe quem é o síndico, não sabe às vezes nem o nome da pessoa que tá fazendo a gestão do condomínio, fica muito difícil, né? E as reclamações, elas são mais assim, insano. Então, quando você está mais perto, quando você realmente está disposto a ouvir e resolver as situações, você consegue sanar boa parte dessas situações, desses problemas, e de fato está muito presente, está muito junto. E o que demanda aí? Demanda dedicação. Não tem outro caminho. Demanda tempo. Demanda disponibilidade, paciência, muita paciência e amor. Tem que ter amor pelos seus vizinhos, tem que ter amor pelas vidas que estão te procurando. E você sabe que, apesar do pouco tempo, na verdade vai fazer 2 anos, mas ainda tem uma caminhada aí, apesar do pouco tempo, eu vivi inúmeras situações, né? E eu comecei a perceber que o ser humano ele tem uma carência muito grande e ele projeta aquela carência que ele tem em uma reclamação que ele faz para você. Então, às vezes, uma reclamação, ela tem por trás
daquilo uma história de vida, às vezes delicada, às vezes triste, às vezes uma situação pontual que está acontecendo na família, e de alguma forma muito sensível, às vezes eu consigo perceber, né? É claro que existe uma limitação de até onde eu vou e até onde esse condômino vem, né? Porque nós somos profissionais e a gente tem que tratar de maneira profissional, senão a gente também enlouquece. Mas esse feeling, essa sensibilidade também ajuda muito em resolver algumas questões. E é claro que à medida que o morador permite que eu me achegue um pouco mais, né, às vezes num bate-papo, às vezes num sentar no salão de festa, ouvir um pouco da história, porque isso acontece, tá? Acontece muito. Você sana, assim, um problema que você fala, ah, era isso? E é incrível, mas qual é o nosso maior... com o que mais a gente está lidando todos os dias? Com pessoas. Com pessoas que estão passando por alguma coisa ou não, né? E tem pessoas muito práticas, muito objetivas. E às vezes eu sou muito prática e objetiva nas minhas respostas. E às vezes isso também soa uma grosseria. Olha só como tudo é muito delicado. E é a comunicação. Então, às vezes a pessoa responde, poxa, você... Pode falar. Não, você é jornalista, tem a habilidade em se comunicar, em fazer o uso da palavra e certamente sabe contornar qualquer mal-entendido com os condôminos, eu acredito, é ou não é? Então, e às vezes, na correria do dia a dia, porque a gente está correndo, então você dá uma resposta um pouco mais objetiva, mas não que você queira transmitir uma grosseria. Então, por exemplo, né, eu respondi uma vez aí, que não tem muito tempo, olha, não pode, isso tá fora do regimento e não pode, e ponto, sabe? Tipo, acabei a conversa por ali. E a pessoa veio, poxa, mas você se qualifica, se mostra como uma pessoa articulada, comunicativa, uma jornalista, e de repente você me dá uma resposta de uma frase, eu não tô entendendo, eu não te conheço, mas agora eu já fiquei com uma impressão ruim. E eu falei, meu Deus, calma. Aí o que eu fiz? Eu telefonei pro morador, eu falei, oi, tudo bem? Realmente nós não nos conhecemos pessoalmente, esse é o nosso primeiro contato via WhatsApp, não é uma questão de ser grossa, não é grosseria, mas é a correria, tá acontecendo várias coisas do outro lado, e aí eu também sei que tá acontecendo, mas eu fiz questão agora de te ligar para esclarecer, né, até para você tirar essa impressão de mim, porque não foi essa a intenção, mas eu realmente fui muito prática, porque tá acontecendo mil coisas ao mesmo tempo, exatamente nesse momento que você me mandou essa mensagem. E realmente, eu tinha 3 prédios explodindo, assim, de reclamação, com várias situações acontecendo. Então, para não deixar a pessoa sem retorno, eu acabei sendo muito rápida e objetiva na minha resposta. Mas aí eu tive que contornar dessa forma, né? E contornar no bom sentido, porque eu quis realmente mostrar que não era isso. Porque senão parece que você passa uma coisa, uma imagem, e de repente quando a pessoa precisa de você é outra. Não. Eu prezo muito pela questão da minha transparência, pela questão da minha honestidade, e pelo modo como eu trabalho, né? Você sabe que quando eu tirei um período de descanso, eu falei, gente, estou tirando um período de descanso do dia tal ao dia tal, vou atender situações emergenciais, mas situações que não forem tão emergenciais, a nossa equipe de subsíndicos, zeladores, está disponível. E eu me surpreendi muito, porque as pessoas respeitaram esse período. E aí, quando eu voltei, eu disse, olha, já estou de volta. E aí, a quantidade de mensagem, assim, que veio no celular, eu falei, realmente, as pessoas respeitaram e estavam esperando eu voltar. Então, eu fiquei feliz por isso. Só que aí, depois, eu tive que voltar a todo vapor, entendeu? Mas eu entendi que aquilo foi fruto do meu trabalho de realmente me comunicar e ser sincera, entendeu? Eu consegui visualizar isso, achei muito legal essa questão, essa situação que aconteceu. É isso aí. Roberta, agora nós estamos vivendo uma situação difícil, uma pandemia de uma doença em que ainda não temos um antídoto, uma vacina, um remédio. Então, os condomínios se cercaram de uma série de medidas para proteger os seus condôminos.
mas estamos às vésperas de uma reabertura e por isso também alguns condomínios estão flexibilizando as medidas de fechamento das áreas comuns e por aí vai. Eu gostaria que você contasse para a gente como os condomínios que você administra passaram por esse período. Você determinou um fechamento total das áreas comuns? Como é que foi esse processo? Foi um período bem atípico e muito conturbado, eu diria, principalmente no início, né? Quando nós recebemos as informações da pandemia, onde os condomínios deveriam tomar algumas atitudes mais restritas e algumas pessoas não conseguiram entender isso. Ao longo do período, as pessoas começaram a compreender, mas de fato, eu tive sim que fazer o fechamento das áreas comuns, academia, play, quadra, enfim, toda essa questão de atividade física, de salão de festa, churrasqueira, áreas de lazer. Realmente foi necessário, né, fazer o fechamento, inclusive eu ainda mantenho fechado, claro que a gente tem avaliado isso quase que diariamente, né, mas muitas pessoas acabaram não aceitando isso no início, né, e depois elas começaram a compreender, até à medida que a mídia foi noticiando e os nossos governantes foram informando sobre o que deveria e o que não deveria ser feito. Mas ainda é muito delicado, né? Principalmente essa questão de obra-reforma e prestadores de serviço. Eu diria que essa parte, né, do todo me deu um pouco mais de trabalho e mais de demanda. Por quê? São condomínios, digamos que ainda novos, então muitas pessoas ainda estão entrando e saindo. Teve muita gente também nessa movimentação de alugar, de vender o próprio imóvel, até por conta da questão financeira. Então eu tive que me adequar e as pessoas também tiveram que se adequar a essa nova maneira de tentar trabalhar essa questão de prestador, obra e reforma. Tive que embargar algumas obras, infelizmente tive que chegar numa situação mais crítica, onde o morador não compreendeu que aquilo que ele gostaria de fazer não era essencial para a vida dele naquele momento, né? Que esse é o ponto e foi o ponto de partida do qual eu e o conselho tomamos como decisão para o que deveria ser barrado e o que não deveria, né, em todo esse período. E são questões que realmente são essenciais à vida. Então veja você, se eu estou entrando no meu imóvel ou um imóvel alugado e eu estou entrando e eu preciso colocar um piso no chão da sala ou no quarto, porque a maioria a maior parte dos condomínios não tem, né? Quando eles são novos, você vai ter que fazer uma pequena reforma. Então, assim, isso tem um impacto direto na sua vida. Como é que você vai colocar os seus móveis sem colocar um piso antes? Então, esse tipo de situação, ele precisava ser permitido. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha na outra ponta o vizinho que estava em home office. E ele estava em reunião online, ele estava o dia todo trabalhando de casa, porque a empresa também pediu que esse processo fosse acontecesse, né? E todo mundo entende que a gente tem todas essas situações, mas ao mesmo tempo tinha uma pessoa que precisava entrar. Ou ela veio para um apartamento com um aluguel mais barato por uma questão financeira, ou realmente era já o apartamento dela, ela tinha um planejamento e naquele momento ela precisou ainda mais do que nunca fazer essa mudança. Então, foram situações que geraram conflitos. Tá? E como que eu fiz? Eu fiquei o tempo todo negociando mesmo, falando com um morador e com o outro, com aquele que precisava, que a obra foi permitida, pedindo às vezes um pouco de paciência e às vezes pedindo até para parar a obra por conta de barulho e restringindo o número de prestador que entrava, então tendo todo esse cuidado. E na outra ponta, olha, que horas que você vai fazer a sua reunião? Então vamos negociar? Você faz nesse horário e a pessoa faz a obra nesse. Em alguns casos, deu certo. Em outros casos, o conflito foi um pouco maior e não teve muito o que fazer. Porque eu também dependia
do bom senso e eu dependia também da boa vontade. Acho que a boa vontade é melhor a palavra colocada, da boa vontade dessas pessoas. Viver em condomínio, você tá no coletivo, você tem vida a todos os lados e você vai sempre ter um problema ou outro, uma reclamação ou outra, seja um barulho, seja uma situação. Então, o ser humano que está em condomínio, ele não tiver a predisposição e entender que situações vão acontecer e tentar sempre negociar de uma forma amigável, é muito difícil de morar em condomínio. Do contrário, nós temos sim moradores que estão dispostos a isso e aí a gente consegue trabalhar de maneira mais tranquila. Então, as áreas foram fechadas, as restrições aconteceram e ao mesmo tempo que as negociações aconteciam, eu também estava trabalhando direto com a equipe no sentido de intensificar a limpeza nas principais áreas de acesso, né, naquelas que circulavam e circulam as pessoas com um período maior, limpar corrimão, a questão da limpeza do próprio elevador, pedir depois a retirada de tapetes e de capachos para que a gente pudesse intensificar ainda mais a limpeza. Colocamos dispenser com álcool gel nas áreas dos condomínios, nas entradas, nas saídas, na medida do possível tudo foi feito. O uso de máscaras a gente recomenda, a gente pede, a gente aconselha, tem gente que se contraria e não usa, mas a gente está o tempo todo pedindo e educando, tá? É um trabalho que tem que ser nessa linha, não dá às vezes para ser muito dura, tá? Claro que a depender da situação a gente chama a pessoa para conversar, tenta conversar de uma outra forma, pedindo realmente que a pessoa consiga entender o que está acontecendo e nos ajude, colabore, porque o trabalho ele não vai ser feito sozinho. O trabalho em condomínio, ele tem sim um cabeça, ele tem um gestor, né, que é o síndico, mas existe uma cadeia de pessoas que tá nesse trabalho, inclusive o morador. Então veja você, se o síndico não tiver diretriz, a cadeia lá embaixo não vai conseguir caminhar. Mas se a parte de baixo também não tiver um mínimo de colaboração para aquilo que está sendo colocado, o condomínio também não vai andar. Então a gente tem que trabalhar de maneira muito unida, né? Muito em conjunto mesmo. Por isso que a comunicação nesse momento também faz toda a diferença, para que as pessoas compreendam isso e se engajem. Eu digo que viver em condomínio, você precisa conhecer os seus direitos e os seus deveres, e você precisa ter um engajamento social. Você precisa fazer questão de entender o que está acontecendo e participar. A vida em condomínio, ela precisa ser participativa. Você ser omisso, né? Você ser ausente, tira o seu próprio direito de cobrar, aqui é de direito, de fato, e você dá a oportunidade para o seu vizinho tomar uma decisão por conta própria que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que você pensa ou com aquilo que você deseja. Mas se você é omisso, se você não está presente, é muito complicado. E eu faço uma comparação que eu vejo que é muito real como um governo, seja ele em caráter municipal, em caráter estadual ou federal, entendeu? O presidente está ali, o governador está ali, o prefeito está ali, enfim, e existe toda uma cadeia de pessoas trabalhando embaixo, em que se não houver esse engajamento, o trabalho vai ser mais difícil e às vezes você patina. Então a gente pode ser contrário à opinião do síndico, tá? E não tô falando que ninguém pode contrariar a minha opinião. Isso é até importante para que a gente veja um outro aspecto da situação. Você pode contrariar, você deve até ter esse outro ponto de vista da situação. Só que participe, não queira ser aquela pessoa que só tá querendo
atrapalhar por uma questão pessoal, ou porque você não vai com a minha cara, ou porque você não gosta de alguma coisa, ou porque você foi advertido ou multado e levou isso pro lado pessoal. Entendeu? É importante ser muito maduro nessa hora, muito maduro. É isso aí. Parabéns, Roberta. Olha, informações importantes, uma reflexão muito lúcida da sua parte. A Roberta Miliolo é jornalista e também síndica profissional. Ela administra 4 edifícios e compartilhou com a gente as suas experiências em meio à pandemia de coronavírus. Enfim, parabéns pelo seu trabalho, gostei muito do bate-papo e volte mais vezes aqui ao programa Alesp Conecta. Parabéns! Muito obrigada a todos, muito obrigada ao Alesp Conecta e estou à disposição para futuras conversas. Espero ter esclarecido um pouquinho também dessa questão da pandemia. Com certeza esclareceu, gostei muito da entrevista. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau!